Bom dia e a paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade e agora peço a todos vocês que ouçam com clareza. Que fala a Torá. Torá ou a Torá, a lei. Os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras e da Bíblia hebraica. Serve a Torá ou o livro da lei, conhecida também como Chumash ou Pentateuco, os 5 quintos do livro da lei, ou o livro e 5 volumes, em grego, e seu estudo sabático, onde todos o povo se reuniam para estudar e meditar, e adoração ao Senhor nosso Deus. Remontam à antiguidade judaica, ao templo e mais tarde à restauração exílica dos judeus na Babilônia, promovida por Esdras e Neemias. Quando surgiram as primeiras sinagogas, o título hebraico deste primeiro livro, Yahvé, é o nome de Deus, escrito de forma original, sem a acentuação e os sinais que fazem parte do sistema vocálico criado pelos maçoretas por volta do século setenta. Provém das primeiras palavras do próprio texto sagrado, escrito por Moisés. Bereshit, isso quer dizer, essa palavra, no princípio, o título de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E em língua portuguesa, é derivada da segunda, a mais antiga tradução do Antigo Testamento para o grego, feita por um colegiado de cerca de 70 eruditos de Alexandria. No ano de 285 décadas antes de Cristo, e provém da expressão grega gênison, que pode significar, dependendo do contexto, genealogia, nascimento de pessoas, que é escrito os nomes num livro, ou ainda a história das origens. Assim, tanto na forma hebraica quanto na grega, o título deste livro reflete perfeitamente seu conteúdo, os princípios, os começos, as origens
do livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 4, e do capítulo 5, versículo 1. A primeira frase nos manuscritos hebraicos das Sagradas Escrituras narra de maneira clara, assentiva e tranquila o momento da criação. Yahvé, ou Yau, ou Elohim, ou Yahvé, ou Senhor, ou Deus. Você pode adorar esses nomes. Frase que pode ser transliterada da seguinte forma: Bereshit bara Elohim e Hashamaim ve Aret durante toda a história da humanidade, profetas e poetas de Deus têm afirmado com júbilo essa verdade incontestável. Ninguém pode mudar e nem revogar. Está em Salmos 102, versículo 25, e em Isaías 40 e versículo 21. Ainda que todas as coisas tenham sido criadas por Deus, Ele mesmo, o Espírito Santo, não quer dizer que Ele é o Espírito Santo, está falando Ele mesmo. Aí, vírgula, separação, aí fala o Espírito Santo. E sua palavra, Cristo, Messias, Jesus, sempre existiram. Salmos 90, versículo 2. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Substantivo hebraico, Elohim está no plural, porém o verbo permanece no singular. Uso gramatical comum nas frases do Antigo Testamento, quando se faz referência à majestade soberana do Senhor, como único e verdadeiro Deus. Nesse sentido, o plural denota intensificação e não exatamente número, sendo chamado de plural de potencialidade no Antigo Testamento. O verbo bara, acima, tem um uso restrito à criação divina, jamais a qualquer projeto, trabalho ou construção humana. Isaías 44, versículo 24, Isaías 45, versículo 18, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Jeremias capítulo 10, versículo 16, João capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 16, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Mesmo considerando
os grandes avanços científicos atuais e as melhores análises. Esses livros que está citado, vocês podem lerem e verem e verificar se está certo ou se está errado. Exegéticas e teológicas. Repito, exegéticas e teológicas. Não é possível precisar a idade do universo, nem quanto tempo levou o ato da criação. É provável que milhões de anos, aionas, isso quer dizer eras. Essa palavra aionas refere-se a eras, tenham passado entre os versículos 1 de Gênesis, do capítulo 1 e o versículo 1, e o capítulo 2 de Gênesis. Porquanto Deus é Senhor do tempo, espaço, matéria e de toda a energia, e não se deixa circunscrever por nenhuma dessas dimensões. Por isso ele é Yahweh ou Yahvé. Jeová ou Lave, o Senhor. Em muitas traduções, em muitas Bíblias Sagradas, está escrito Senhor, Deus. Não quer dizer que elas foram copiadas e escritas erradas. Não. Estão todas certas. Senhor é Deus. Está em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 15. E também o mesmo livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Constante, absoluto e verdadeiramente criativo. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Esses livros que está sendo citado, vocês podem visualizarem, podem pegarem e visualizarem se é verdade ou mentiras. Porque estou falando o que está escrito aqui nessa Bíblia. Tem muitos que não vão querer aceitarem, mas estou falando a verdade. Não me preocupo. Me preocupo comigo mesmo, porque eu creio. Os outros precisam acreditarem. Os que duvidam, os que não querem aceitarem, acreditarem, façam o que quiserem, pensem o que quiserem. Agora, a Bíblia não tem a preocupação de explicar o universo, nem deve ser lida com ambições de conhecimento científico. É o que muitos fazem. O relato bíblico tem sentido transcendente e valor permanente. É válida, permanente, porque é a palavra de Deus, do Senhor. É a palavra de Yahweh ou Yahvé, como vocês acabaram de ouvir.
concentra-se na Terra a história da raça humana e em seu destino eterno, mediante a graça soberana de Deus, Criador. Alguns biblistas admitem, e outros não, que a palavra poderia ser traduzida por tornou-se, a fim de indicar a hipótese de que Deus teria destruído sua primeira criação por conta da queda pecaminosa de seu anjo de luz, chamado Satã. Em hebraico, ou Satanás em grego. Satã, ele é visto como Satanás. Aqui, Satã é conhecido em hebraico, ou Satanás em grego. Lucas, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 20. Substantivo. Repito, substantivo. E se houve algum erro quando eu li, não é? Peço perdão, mas é substantivo, cujo significado básico é adversário, o inimigo. Satã é adversário nosso e de todos. Está escrito no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Jesus Cristo nos ensinou que o fogo eterno foi preparado para Satanás, o príncipe do mal. O príncipe do mal, de todas as maldades. Então, o inferno foi feito para ele. Porque Deus já sabia que o seu anjo de luz, Satã, iria se rebelar. Deus já tinha construído o inferno para ele. Porque Deus já sabia que ele iria se rebelar contra Deus. Deus disse, o seu lugar já lhe espera, já está guardado. Muitos acham que Deus é menino. Já está guardadinho o lugar. Deus já preparou para o diabo e os seus seguidores. Está guardadinho. Não vai ser agora não. Nem vai ser amanhã. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem vai vir buscar a sua igreja. Mas o lugar, o próprio Pai, o Criador nosso, de mim e de todos, ele já fez lá o lugar, o fogo do inferno, para matar o diabo e todas as suas maldades e dos seus seguidores. Então não cabe a mim e nem a ninguém dizer quem sobe e quem desce. O Pai já sabe. Assim como ele já sabia
o que o diabo iria fazer, se rebelar contra ele, o Criador nosso, também ele já sabe quem são os filhos dele e quem não é. E quem vai ser lançado no inferno junto com o diabo e os seus anjos. É aonde vai acabar. Nunca mais vai existir maldade nenhuma. Não vai existir mais nada. E não é preciso nem eu dizer outras palavras. Não. Todas as maldades, todas as doenças, tudo, todas as enfermidades, tudo vai se acabar-se lá. É bom que todos os rebeldes, vou falar assim, desobedientes, incrédulos, ingratos, se arrependam e volte para Deus com boas obras. E aqui ele diz, seus anjos e seguidores. Ele já sabe. Ele já sabe. Agora que agora que alguns acham e pensam que não. Que eu estou lendo para que vocês entendam. E aqui está dizendo que se refere lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. E o apóstolo João teve uma visão profética desse acontecimento. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Vocês podem pegar essas referências desses livros que foram citados aqui e começarem a ler, a meditar, a pensar, a revisar se está certo ou se está errado. Aqueles que amam a verdade vão bater palmas, vão aplaudir, vão curtir e vão comentarem, mas os que não amam a verdade vai passar esse vídeo e não quer nem saber. Essa teoria bíblica, portanto, aponta para uma idade geológica muito mais antiga da Terra que pode ser comprovada por fósseis e outras descobertas. Perdão, vou ler de novo. Perdão e mil perdões, vou ler de novo. Essa teoria bíblica, portanto, aponta para uma idade geológica muito mais antiga da Terra, que pode ser comprovada por fósseis e outras descobertas. Sendo assim, os versículos seguintes se oferecem à presente criação e não a uma criação anterior. O Espírito de Deus se move sobre a criação. Mesmo em meio às densas trevas, Ele está lá, está no meio de nós, está em nós, na qual todo o universo aguardava frio e silencioso.
pela ordem de Deus, para que surgisse o raiar da luz e tivesse origem o ordenamento do caos primeiro e a vida pudesse ser gerada. O Espírito Santo, portanto, estava atuante na criação e é o mesmo hoje no universo e em cada um de nós. Jó, capítulo 33, versículo 4. Salmos 104, versículo 30. Como a pomba que parou sobre a cabeça de Jesus Cristo, como a ave que sustenta e protege seus filhotes. O Espírito do Senhor zela. E agora, meus queridos amados irmãos, para que o vídeo não fique tão longo demais, vou agora gravar outro vídeo. Vou desligar esse e gravar outro vídeo para continuar o segundo vídeo da leitura. Continuação depois. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.